Olá, Edna Bueno, boa noite, seja bem-vinda. Já te avisando aqui que as nossas orações hoje com certeza estão concentradas no nosso querido Paulo, viu? Não nos esquecemos e estamos aqui ligados em todas as informações. Boa noite, Sr. Antônio Nofre, boa noite, Eveline, Roberta e Gabi. Boa noite também, Lídia, boa noite, Cecília, Gilberto Souza, boa noite, Cláudio Nori e Eliane. Oneida Alves, boa noite, sejam bem-vindas. Franciele Santos, sem Eveline, com certeza, também estará aqui nas nossas preces, nas nossas orações. E sintam, percebam essas energias e vibrações, tá? Boa noite, Selma e Dinho, também seja bem-vindo. Boa noite, seu Álvaro, Dona Maria. Olá, Leívia, muita paz, muita energia aí para vocês também, Leívia, para você e para sua mãe. Leopoldina, boa noite também, seja bem-vinda. Boa noite, Marilza Abreu, Michele e Gabriel, boa noite para vocês. Olá, Valdete, Andréia Dantas, Adriana Dantas, Anita e Clarindo, boa noite para vocês. Boa noite também, Joana Bandeira, Franciele também aqui pedindo orações. Vamos, inclusive, então, caprichar na nossa prece inicial, todos juntos. Boa noite, Salete, Márcio e Gustavo. Boa noite também, José Ricardo. Sejam bem-vindos. Rosilda Martins, boa noite também para você. Seja muito bem-vinda. Carla Pádua, boa noite, seja muito bem-vinda também. Geusinei, olá Geusinei, boa noite, seja muito bem-vindos todos vocês. Vanessa Araújo, boa noite também, sejam muito bem-vindos. É um prazer tê-los aqui conosco nessas nossas noites, de prece, de vibração, de partilha, de estudos. É muito bom tê-los aqui. Olá, Rosilene, boa noite, seja bem-vinda. A gratidão é sempre nossa. E que vocês, Rosilene, você pediu aí também para você, para a Salete, que vocês possam, inclusive, não sei se você viu, mandei uma mensagem, mas desvincular um pouco do sofrimento e visualizar, como é que nós podemos dizer, a luminosidade que vem em decorrência deste sofrimento. Quando a gente consegue suportar com resignação, aí o sofrimento ou as chagas se transformam em luz. É só vocês visualizarem essa luz que automaticamente as coisas vão se corrigindo. Boa noite, Esther Almeida, seja também muito bem-vinda. Mais uma vez é um prazer tê-la conosco, Boa noite, Filomena. Olá, Nadsan, boa noite também, Mariinha, Marcileia, Luciano e Guilherme, sejam bem-vindos também. Amanda, boa noite, Amanda, muita paz e tranquilidade e bastante energia, Amanda, e vibração para você ficar bem calma e tranquila na sua próxima apresentação. Fique em paz. Boa noite também, Gustavo Duarte, seja muito bem-vindo. Leni Soares, boa noite também, seja muito bem-vinda. Como sempre, é um prazer tê-la aqui conosco. Olá, Célia, boa noite. Boa noite também para a Lurdinha, para o Camilo, para a Eduarda. Boa noite para a Dona Guilmar, o Tinho, a Ângela, a Eloá e o William, Boa noite que também já para... Olá, Jussanã, boa noite. Boa noite também aqui para a Dona Luzia e para a Luísa. Para a Dona Diva, que assiste agora ou chega daqui a pouquinho, ou também ela assiste depois, Outras pessoas, a Dona Neuza, que sempre assiste depois também. A nossa vibração, os nossos agradecimentos a todos vocês. Olá, daí, Gessiane Vieira, boa noite, sejam bem-vindas. Então vamos fazer a nossa prece agora. Olá, Elaine, boa noite. E a Elaine ajuda a Amanda a ficar bem calma e bem tranquila, viu? Que vai dar tudo certo. Sr. Antônio Pazotto, seja muito bem-vindo. Sr. Antônio, Isabela. Olá, Tuca, boa noite também.
Aí a Touca está inclusive falando aqui que mais tarde, às 20 horas, uma corrente de oração e vibração para o Paulo Henrique. E nós já estamos fazendo a nossa aqui, né? Que também tem esse objetivo de direcioná-lo. Só para posicionar aqui algumas pessoas que talvez não tiveram acesso à informação. O Paulo, vocês viram, ele estava até muito bem, mandou inclusive uma foto aí recente para nós, estava bem conversando lá no quarto. Só que nesta noite, tá? Para amanhecer hoje, o quadro dele deu uma piorada, ele precisou de ir para a UTI, para o CTI, e precisou inclusive ser entubado. A Touca mandou aí uma última informação, que o quadro é estável, mas que precisa realmente aguardar o efeito dessa nova medicação e principalmente, né, desse respirador que está sendo colocado. Então, muita vibração realmente para ele nesses instantes. Olá, Selma Imaculada, boa noite, sou Luiz Alberto, Ricardinho e Lúcia, sejam bem-vindos, Iraci Rosa, Marcelo Machado, sejam todos bem-vindos. Então vamos fazer a nossa prece? Gente, muitos de vocês aqui pedindo orações, nós estamos realmente passando por um momento no nosso planeta de, como é que nós podemos dizer, de muitas provações, né? Boa noite, Andréia Vieira. De muitas provações. E essas provações, querendo ou não, elas trazem consigo uma carga de energia, vamos dizer, muito delicada. E a depender da forma como nós estivermos, do ponto de vista da vibração, do ponto de vista emocional, esta carga energética, ela pode sim influenciar e muito o nosso estado de saúde, de uma forma geral, saúde espiritual, saúde emocional, saúde física. Então, nós precisamos ter primeiramente a fé. Por quê? Porque não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. É um momento delicado para nós? Sim, é um momento delicado para nós, é um momento delicado para o nosso planeta, mas é um momento necessário para que nós demos provas, porque a gente precisa dar provas a Deus da nossa própria confiança nele, dar provas de tudo isso que nós estamos aprendendo aqui ou nas nossas igrejas, dependendo da crença religiosa de cada um. Então a gente precisa demonstrar esta força, essa fortaleza necessária para nós enfrentarmos o mundo que está à nossa volta, enfrentarmos as dificuldades. E muitas das vezes, gente, nós estamos enfrentando a nós mesmos. Então, muita paz a todos nós nesse instante. Muita confiança em Deus. Tenha certeza de que isso é ou representa uma necessidade e que se nós conseguirmos superá-la, nós estaremos numa situação, posso dizer, privilegiada. Estaremos numa situação privilegiada o mais breve possível. Então, que as nossas orações agora nesse instante se volte ao nosso Criador. Porque nós vamos levar o nosso pensamento até Ele e automaticamente a sua resposta será imediata. Ele devolverá os nossos pedidos em forma de bênçãos, em forma de luz e principalmente de energia. Uma energia que nos dará força. Nós não temos que pedir a Deus para afastar de nós as provações, para afastar de nós as dificuldades. Não. Devemos pedir a Deus a força, para nós entendermos, para nós compreendermos o momento pelo qual nós estamos passando. E, sobretudo, para que nós consigamos superar as nossas próprias fraquezas, as nossas dificuldades e a nossa ignorância. Que todos vocês possam visualizar o seu lar, a sua casa, as pessoas com quem você convive e que estão mais próximas. Que você consiga visualizar todos envolvidos na luminosidade do próprio Cristo. O Cristo
como um sol a invadir a nossa casa, a invadir a nossa vida, a invadir a nossa própria estrutura. Porque ele exemplificou a força para vencer e superar, para poder dizer: eu venci o mundo. Não é eu venci no mundo, não. Eu venci o mundo. Eu superei a força do materialismo e me espiritualizei. Esta é a nossa verdadeira função. Esta é a nossa missão. Que nesses momentos que estamos aqui reunidos, sobretudo, tendo a oportunidade de aprender e de assimilar informações novas, que esses ensinamentos calem fundo no nosso coração e que consigamos colocá-los em prática. Somente assim, meus queridos companheiros, estaremos juntos e fortalecidos e venceremos, com certeza. Logo, logo, estaremos todos comemorando o êxito da nossa existência. Que assim seja. A Esther lembrou aqui, do garotinho Francisco, que tem muita gente fazendo preces e orações por ele, que realmente seja as nossas energias endereçadas e levadas até ele. Boa noite aqui também para os compartilhamentos da Marcileia, Cidinha Cerise, a Patrícia Vilas Boas, a Shirley, a Renata Cristiane, a Raquel Porfírio, Vivi Reis, o Vinícius, Maria Helena Porfírio, a Sinara, a Juliana, a Adriana. Boa noite, Wagner, seja muito bem-vindo. Daniele Diamantino, boa noite. Aí o Sr. Luiz também colocando o seu lá. Renato Leite, Cília, Regina Assunta, boa noite. Que bom, e que essa nossa prece tenha realmente, que surta esse efeito que nós estamos desejando e pedindo. Mas, vamos estudar um pouquinho? Vamos buscar mais algumas informações para nos auxiliar nessa nossa caminhada, nesse nosso fortalecimento? Vamos. Selma Imaculada, boa noite também para você, seja muito bem-vinda. E aqueles que eu não citei o nome, me desculpem, Que todos sejam muito bem-vindos e que nós consigamos atingir todos esses objetivos, mas nunca nos esquecendo do principal, que é buscar a nossa evolução, gente. Sim, é buscar a nossa evolução, o nosso progresso. Nós somente vamos conseguir vencer e superar tudo com conhecimento, com sabedoria e, sobretudo, pela prática do bem e do amor. Boa noite, Paulo Iter, seja muito bem-vindo. Então hoje nós vamos dando sequência à leitura e estudo do livro dos Espíritos, lá na questão 361, onde nós estamos vendo aquele retorno do espírito à matéria. A gente viu um pouquinho no mundo espiritual, agora o espírito está voltando. Por isso que a gente estudou, nos últimos capítulos, aquela questão ligada à gestação, ligada ao nascimento. Falamos um pouco do aborto. Boa noite, Cláudia Fernandes, seja bem-vinda. Sim, o Gustavo, as nossas vibrações também, Filomena. Então, ele está voltando. Passamos pelo primeiro processo, que é justamente aquele processo do renascimento, tá? O São Antônio colocou aqui, sim, o Paulo Henrique, tá? O Paulo Henrique, isso mesmo, as nossas preces lá para ele. Então nós passamos por o processo do renascimento. O corpo conseguiu vencer e superar as barreiras. E agora nós encarnamos, nós nascemos, o espírito adquiriu um novo corpo. E aí a espiritualidade vai respondendo a Kardec sobre essas características que envolvem a criatura humana. E ele quer saber, no que diz respeito às faculdades morais e intelectuais. Kardec pergunta, olha, qual é a origem, de onde nascem as qualidades morais, boas ou más dos homens? Então, vejam, gente, que o espírito nasceu, como a gente acabou de dizer, encarnou,
E Kardec tem aquela preocupação: por que que eu vejo algumas pessoas que são boas? Por que que eu vejo algumas pessoas que são más? Como é que nós podemos explicar tudo isso? Ora, Deus não está aí? Deus não é perfeito? Por que que um é bom e o outro é mau? Ou, por que que um é bom e o outro ainda não é bom o suficiente? Não é bom o bastante, né? É só para a gente pensar de alguma forma diferente, porque se a gente ficar pensando em maldade, nós vamos ter mais facilidade para julgar os outros. E não é esse o nosso objetivo. O aprendizado não nos permite isso, como o próprio Cristo disse, né? Lá, lembram da mulher adúltera que estavam ali acusando-a? Jesus em momento algum chegou e falou: vocês aí que são maus. Não, ele simplesmente virou para eles e diz: aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra, dando a oportunidade de todos pensarem. E aí quando todos saíram, e virou para a mulher: que dê, ninguém te condenou? Eu também não, vá e não peques mais. Pronto. Então a gente tem que aprender, e essas palavras e expressões, pelo menos na minha visão, nos ajuda a entender. Então não é a maldade em si, mas a gente faz a leitura de acordo com o que o próprio codificador coloca. Mas é a ignorância, são aqueles que ainda não são bons o bastante. Então, Kardec quer saber de onde originam essas qualidades morais. E a resposta foi muito simples e direta da espiritualidade. Ora, Kardec, essas qualidades morais vêm do espírito. Nós não falamos e acabamos de estudar uma série de perguntas que fala da encarnação ou da reencarnação, que aquele espírito que está no mundo espiritual, ele volta para o mundo corporal? Pois é, esse espírito teve em diversas existências anteriores um desenvolvimento, e este desenvolvimento fez com que ele acumulasse um patrimônio moral. E este patrimônio moral é exatamente o que ele vai levar para a sua próxima encarnação. Olá, Ângela, Dona Guelmar, já até os cumprimentei aqui, né, no início. Nossa, boa noite aqui agora mais uma vez. Então, ele adquiriu ou ele acumulou um patrimônio, e esse patrimônio o acompanha. E aí a espiritualidade ainda complementa: olha, quanto mais puro for o espírito, mais propenso ao bem o homem vai ser. Então, esse fruto ou esse patrimônio conquistado nas existências anteriores, nós vamos trazer. E nós vamos trazer também como patrimônio nosso os vícios que nós fomos desenvolvendo nas existências anteriores. E é exatamente esses vícios que vão fazer com que nós tenhamos uma existência também viciosa, a não ser que nós os superemos, tá? Então, isso, gente, nos ajuda ou chama a atenção. Quem controla o nosso corpo é o espírito. E esse espírito, ele vem trazendo as suas experiências, tá? A sua personalidade, ela traz consigo essas experiências pretéritas. Então, Kardec segue na pergunta, inclusive no desdobramento dessa própria questão. Então, você está querendo dizer, espiritualidade, que a encarnação de um bom espírito é exatamente, ou vai demonstrar, ou vai representar, ou vai trazer um homem bom, e que um homem vicioso, ele vai ser a encarnação de um espírito mau? Bom, é mais ou menos assim, Kardec. Sim, um homem bom, automaticamente ele está trazendo um espírito que aprendeu a praticar o bem e principalmente que conhece os benefícios da prática do bem. Mas eu só vou fazer uma correção, veja a espiritualidade conversando com Kardec. Kardec, eu só vou fazer uma correção a esta sua pergunta. Serginho Souza, boa noite, seja bem-vindo. A essa sua pergunta. Por quê? Porque eu não posso dizer que um homem vicioso é a encarnação de um homem, de um espírito mau. Eu estou corrigindo isso, Kardec falando, a espiritualidade. Eu estou corrigindo porque a encarnação de um homem vicioso, ou um homem vicioso, é a encarnação de um espírito imperfeito, ou seja, de um espírito que ainda não conquistou a perfeição. Por quê, Kardec? Se eu falar para você que é de um espírito mau, eu vou estar
principalmente eternizando o mal. Eu vou simplesmente falar para você que tem espíritos que foram criados para serem devotados ao mal. E a gente sabe que o mal não tem existência real. O que ali se encontra é um espírito ainda imperfeito. Ou melhor, um espírito que precisa desenvolver algumas virtudes. Então veja, a própria espiritualidade chama a atenção de Kardec. Cuidado quando você vai falar que uma pessoa é má. É apenas e tão somente alguém que ainda não desenvolveu o bem de uma forma correta e de uma forma adequada. Tá vendo? A própria espiritualidade nos ensinando. E gente, eu gosto de dizer, o português tem que nos auxiliar para alguma coisa. Nós temos que entender e interpretar determinadas palavras. E isso vai nos ajudar no nosso próprio desenvolvimento, tanto intelectual quanto moral. Tá? E, é claro, tudo relacionado com a cultura. Cada um de nós estamos em uma cultura diferente. A nossa companheira, por exemplo, a Carmen, que participa aqui conosco, ela está hoje vivendo numa cultura. Ela mora lá na Grécia. Ela tem uma cultura diferente lá. E agora ela fala, às vezes tem até dificuldade de captar algumas coisas e principalmente aplicar aquela cultura. Porque nós estamos numa cultura diferente. Então veja como que as coisas são. Então a espiritualidade fala, cuidado, mal não, mas imperfeito sim, seria a expressão mais adequada. Boa noite, Maria Souza, seja muito bem-vinda. Boa noite também, Vinícius Andretti, seja muito bem-vindo. E aí Kardec vai seguindo, né? Peraí, então qual é o caráter dos espíritos que encarnam, ou melhor, né, dos indivíduos, né? Porque Kardec sempre fala dos indivíduos, daquele homem, estou fazendo a análise do homem, tá? Principalmente junto com o espírito. Qual é o caráter daqueles homens, daqueles indivíduos em que encarnam espíritos? Ele até vai usar uma expressão, tem algumas traduções, desacisados. Um espírito desacisado. O que é isso? É aquele espírito sem juízo, aquele espírito doido, desvairado, né? Aquele espírito que não tem um controle. Boa noite, Vânia, boa noite também, Leda Lovato, seja bem-vindo. Então, esses espíritos desacisados e levianos, ou melhor, esses indivíduos que vivem dessa forma, são espíritos também assim? A espiritualidade fala, sim, claro, são espíritos que também são considerados imperfeitos, e dentro desta imperfeição eles vão trazendo as características mais marcantes de outras existências e principalmente aquelas características que precisam ser corrigidas. Nós não podemos esquecer que o objetivo da encarnação é exatamente a correção desses vícios, desses defeitos, dessas dificuldades que nós temos. Não é outra a nossa missão, não é outra a nossa tarefa, senão a correção destas nossas características e principalmente dessas características viciosas que acabam nos colocando no meio dos espíritos ainda imperfeitos e, como nós acabamos de dizer, o próprio Kardec utiliza essa expressão como espíritos maus. Kardec vai prosseguir, mas espera aí, os espíritos, nós estamos falando questão de individualidades, de pessoas. Porventura, os espíritos, ou tem algum espírito que desenvolve uma paixão que não faz parte dessa paixão ou de um vício da própria humanidade? Kardec quer dizer o seguinte, eu gosto até de falar isso porque nós precisamos, gente, interpretar até as perguntas do codificador. Se a gente não interpreta a pergunta, vai ficar até difícil nós entendermos também a resposta, né? A Valdete está colocando, inclusive, Valdete, essas características do meio, a gente vai ver a questão cultural, nós vamos ver mais para frente, o organismo também influencia de alguma forma, então nós vamos ter que juntar tudo isso depois, exatamente para formar essa personalidade. Por isso que eu gosto muito de uma das passagens dos ensinamentos da Joana de Ângeles, que fala sobre o verdadeiro objetivo da encarnação, que é exatamente aquele processo de desenvolvimento ou de estruturação da personalidade. Já falamos muito disso em várias palestras. E dentro do campo físico e material, essa evolução ou esse desenvolvimento da maturidade
é que é importante. O problema é que a gente fica da criatura, que são as necessidades de sobrevivência. A gente só pensa e só quer sobreviver, e sobreviver da forma como nós achamos, e não sobreviver da forma como espiritualmente seria o mais adequado. E aí a segunda e a terceira fase do desenvolvimento da personalidade, infelizmente, acabam ficando esquecidas, e nós terminamos a nossa encarnação e não conseguimos desenvolvê-las. Mas, voltando, Kardec exatamente quer saber se os espíritos eles podem ter vícios, defeitos ou paixões que a humanidade, por exemplo, não tem, que é algo exclusivo dele. A espiritualidade fala: não, Kardec, não existe. Os iguais se atraem. Se não, veja, se uma pessoa só traz ou ela tem uma paixão ou um vício, ela vai inclusive transferir aquilo para aqueles que estão à sua volta. Lembra de uma frase de Emmanuel que a gente gosta de repetir muito? As palavras até convencem, mas os exemplos arrastam. Então, se tivesse alguém, uma única pessoa com uma paixão ou um vício diferente, ele conseguiria influenciar outras pessoas à sua volta. Olá, Geraldo, boa noite, seja bem-vindo. Aproveitar aqui ao vivo, te desejar os parabéns, que foi seu aniversário, né? Esses dias, ontem ou anteontem. Muitas felicidades para você, muita paz, e obrigado pelo seu carinho e pela sua participação. Então, se comunicaria rapidamente e aquilo ali, de uma certa forma, influenciaria a humanidade. É como se fosse realmente uma praga que é colocada e de repente ela dissemina e começa a atingir todas e várias pessoas. Então, todas as paixões que nós temos, gente, elas são inerentes à humanidade. Os vícios são inerentes à humanidade. Tá? Então, quando a gente vai colocando, Valdete já colocou essa questão da influência do meio ou a questão cultural, você pode perceber que automaticamente nós estamos ali, de uma certa forma, todos unidos, vinculados e partilhamos ou compartilhamos dos mesmos vícios, dos mesmos defeitos e das mesmas dificuldades. Tá? Então, a gente só tem que perceber o quê? Qual que é a minha prioridade? Qual que é a minha tarefa? Qual é a minha missão aqui, neste momento, nessa presente encarnação? O que eu preciso mudar? O que eu preciso melhorar? E muitas das vezes nós já falamos aqui também, eu tenho que vencer e superar essa humanidade ou a sociedade onde eu estou vivendo, porque com certeza eu vou ser diferente se eu quiser mudar, se eu quiser crescer e se eu quiser evoluir. Eu vou ter que ser diferente. Então, essa foi uma resposta da espiritualidade bem interessante. Seguindo, Kardec já quer saber, olha, o mesmo espírito... Olá, Ana Cristina, boa noite, inclusive aqui as nossas vibrações também, hoje é aniversário da Ana Cristina, né, Barbosa, boa noite, seja muito bem-vinda, e os nossos parabéns, muita paz, muita felicidade, muita harmonia para você e toda a sua família. Então, Kardec quer saber se o mesmo espírito dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência. Gente, é interessante esse questionamento, por quê? Porque nós vamos ter algumas outras questões na sequência, onde o codificador vai fazer algumas perguntas. Boa noite, Paulo César Moraes, seja bem-vindo. Vai fazer algumas perguntas que vai dar a entender que existe a possibilidade de nós, ou o nosso corpo, ser habitado por mais de um espírito. Veja, Kardec estava exatamente elaborando questionamentos em cima de determinadas doutrinas e crenças que existiam ali naquele momento e que, claro, eram ideias disseminadas. Se não tivesse, eu garanto para vocês, Kardec não ia se preocupar em perguntar determinadas coisas. Tá? Então Kardec quer saber, olha, eu, espírito, encarno, ou um corpo, é possível ele receber um espírito que vai cuidar das qualidades morais e um espírito que vai cuidar das qualidades intelectuais, e vamos colocar ali mais um espírito que vai vivenciar os vícios?
Vocês lembram, né? Antigamente tinha muitos desenhinhos. Agora não, né? A moçada de hoje já é um pouco mais diferente. Mas tinha os desenhinhos, né, dos personagens que às vezes tinha um anjo bom de cá e um demôniozinho do outro lado. E cada um tentando puxar, né, aquela pessoa ou aquele personagem para um dos lados. É mais ou menos assim, Kardec quer saber. Então, existe em nós, homens, seres humanos, indivíduos, mais de um espírito, um com as qualidades morais, outro com as qualidades intelectuais, outros com os vícios? Certamente que não, né? Não há essa possibilidade de nós estarmos ali dois ou mais de um espírito no corpo, dentro do corpo. Lembra quando a gente falou da união do espírito com a matéria e dessa individualidade que um espírito escolhe ali aquele corpo que lhe é destinado e é dele, tão somente dele, não tem como compartilhar? Claro, não estou falando de mediunidade, de influência, eu estou falando de proprietário daquele corpo, proprietário dessa vestimenta que nós estamos falando e chamando de corpo. Tá? Então, a espiritualidade vai dizer que o espírito, um só, ele vai dar aos homens as mesmas características que ele possui. Eu venho, entro nesse corpo, esse corpo me pertence e as qualidades e características são aquelas que eu trouxe de existências anteriores. Se eu tenho desenvolvido a inteligência, eu vou passar essa inteligência para o corpo. Se eu tenho esse desenvolvimento moral, eu vou passar essa moral para o corpo e eu vou agir, ou o meu corpo vai agir, o homem vai agir da forma como o espírito quer. Por isso, na sequência, Kardec quer saber, olha, então me explica, temos muitos homens, tá? Vocês estão falando que é tudo de um só, inteligência e moral, vem tudo como característica de um único espírito. Me explica então, por que tem alguns homens que são muito inteligentes? Vamos usar assim, né? Os homens de ciência são inteligentes, porém são seres viciosos. Você está falando que as características elas andam juntas, principalmente de um pertence a um espírito só, moralidade, inteligência. Mas por que tem alguns que são inteligentes e ao mesmo tempo viciosos? E a espiritualidade vai dizer o seguinte, olha, porque eles são inteligentes, notadamente inteligentes, mas, porém, ainda não adquiriram as virtudes necessárias para se aproximarem da pureza. E aí ainda vai explicar mais. Na humanidade, pelo menos nesse momento atual nosso, e sobretudo num planeta de provas e expiações, eles vão dizer, dificilmente o ser humano, o homem, vai conseguir desenvolver as duas características, moral e intelectual, juntas. Boa noite, Maria Terezinha, Augusto, boa noite também, Kelly Bandeiras, sejam bem-vindas. Dificilmente nesse planeta onde nós estamos, vamos conseguir desenvolver as duas características juntos, a inteligência e a moralidade. Então, espíritos que são extremamente inteligentes podem sofrer influências e eles mesmos podem influenciar se forem espíritos viciosos. Durante uma existência. Nós estamos falando de uma existência. Nós não estamos falando de várias. Não, é uma existência. Você pode e deveria conquistar as duas, moralidade e inteligência. Mas no nosso atual estágio é muito difícil desenvolvimento das duas. Veja que interessante aquilo que Kardec e a espiritualidade vão colocando. E ainda, gente, como desdobramento dessa possibilidade, principalmente da individualidade, Kardec quer saber exatamente sobre isso. Mas espera aí, então você está querendo dizer que não existe essa possibilidade de dentro de mim ter mais de um espírito? Né? O Sr. Antônio Onofre usando inclusive a expressão de Emmanuel, né, Sr. Antônio? Exatamente, duas asas para alçar voo, a da moralidade e da intelectualidade, né? É uma frase que
Emmanuel cita e a gente gosta muito também, com certeza. Então Kardec vai reafirmar, então vocês estão querendo dizer para mim que não existe dentro de mim um espírito que vai cuidar da moralidade, outro espírito que vai cuidar da intelectualidade, outro espírito que vai estar ali voltados para os vícios? Então, o que eu posso dizer e entender dessas doutrinas que vêm falando isso? Eles falam, doutrinas absurdas. Por quê? A gente já cansou de falar para você, Kardec, a individualidade. O espírito, quando adquire essa individualidade, e a gente começa a desenvolver essa individualidade, lá nos animais, algumas plantas, elas já possuem a individualidade, ou seja, elas são destacadas daquele conjunto, e a partir dali elas começam a caminhar sozinhas, como individualidades. E essas individualidades são espíritos únicos que precisam desenvolver as suas características. E aliás, para atingir a perfeição, ele tem que desenvolver todas as características. Não é para desenvolver uma única, mas sim todas. Só é perfeito aqueles que possuem todas as características, todas as virtudes morais, toda a inteligência e capacidade de entendimento e interpretação das próprias leis divinas. É um indivíduo. Caso contrário, Kardec, como é que nós trabalharíamos, por exemplo, com a vontade? Se não fosse um indivíduo. Então, aquele espírito que naquela hora estava ali no seu corpo, que é bom, vai fazer uma coisa. Aquele espírito que é ruim, que é mau, quer fazer outra. E como é que você vai falar de vontade? Você é quem? Aí, ó, fica até difícil, né? Você é quem? Não, eu sou único, eu sou indivíduo. E a vontade também é única, uma só. Não tem várias vontades dentro de mim. Eu que controlo essas vontades. As vontades são minhas. Não são de espíritos distintos, tá? E aí significa também que, né, se eu desencarnasse, o que ia acontecer? Opa, vai sair aquele bando de espíritos, né? Um bando de espírito, quando eu desencarnar, cada um vai para um lado. Não, nós somos individualidades, é um único. Então, eu sou o único culpado pelos meus vícios e os meus erros. Eu sou o único também, posso usar essa expressão, culpado pelas coisas boas que eu faço e que eu pratico. Sou único. Não é um espírito que ora está comigo que é ruim, ora que... Não, eu sou individualidade. Isso nós precisamos entender. Isso nós precisamos aprender. Sim, Sr. Antônio, a questão da vontade é algo importantíssimo, super interessante, que a gente vai ter oportunidade de ver em outras questões aqui do Livro dos Espíritos. E a espiritualidade, só para se fazer entender, eles vão fechar essa resposta dizendo para Kardec, olha, sabe aquelas teorias que vocês aplicavam a Deus? Lembram? Que tinha um Deus para isso, tinha um Deus para aquilo. Boa noite, Sônia Ferreira, seja bem-vindo. Muniz e Pérez, boa noite também. Era um Deus para a guerra, um Deus para a agricultura, um Deus para a beleza, um Deus... Então, a espiritualidade fala assim, ó, vocês estão querendo trazer aquelas teorias, o panteísmo, aquela ideia de vários deuses, vocês estão querendo trazer para o espírito, para vários espíritos num único corpo? Não, isso é absurdo. Deus é único, assim como também vocês são indivíduos únicos. Únicos. Princípio independente, individualizado. E um princípio, claro, inteligente, tá? Então, não vamos querer trazer as teorias divinas que explicavam os vários deuses para tentar explicar os vários homens. E enfim, Kardec fecha essa parte, gente, soltando uma nota, explicando a questão da materialidade. Por quê? Os cientistas tentavam explicar alguns fenômenos da natureza aplicando algumas teorias dizendo que a matéria era diferente. Não, a matéria é única,
né? Só que é lógico, elas vão se associando e automaticamente vão criando coisas ou matérias distintas e diferentes, mas o princípio universal, ele é único. Da mesma forma, nessa nota, Kardec fala: muitos cientistas ou muitos músicos queriam explicar que as notas musicais que saíam era por causa do ar. Olha, mas você tem um único ar. O instrumento é único. Por que que sairiam sons diferentes? Né? Não é que são áreas diferentes para cada tipo. Não. São exatamente aquelas combinações que saem todas de um único princípio. Quando se combina outras coisas, quando se combina energia, quando se combina vibrações, nós vamos formando coisas distintas. Você pega duas moléculas de oxigênio, de hidrogênio, H2O, e uma de oxigênio, eu vou ter água. Agora, se eu pegar duas moléculas de oxigênio e unir a duas moléculas de hidrogênio, eu já não vou ter água, eu já vou ter um outro elemento. Então, o elemento é único, individual, mas as combinações é que vão formar coisas distintas. Então, o espírito é único, por favor, é um princípio único, individual. E essas outras características, tá? Que nós precisamos aprender dentro dessa individualidade e não ficar apenas e tão somente com as teorias científicas que hoje boa parte delas já estão superadas. Isso é só para a gente conseguir entender e nós vamos ver mais adiante, né? Sobretudo no nosso próximo encontro, sobre a influência que o organismo exerce no espírito. A gente já viu um pouco disso lá no livro O Céu e o Inferno, né, na primeira parte, onde fala que a carne é fraca e a influência do organismo. Nós vamos ver também aqui no Livro dos Espíritos algumas questões relacionadas a isso, mas no nosso próximo encontro. Gente, muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela participação. Não se esqueçam da nossa prece inicial. Busquem toda esta luz no próprio Cristo e vamos modificar as energias e vibrações do nosso próprio lar. Muita paz a todos vocês, muita energia de cura e que as nossas vibrações conjuntas façam diferença onde cada